8, versículo de 5 a 10. Diz assim: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Nessa minha versão não tem inclinação. Na versão de quem tem inclinação? Que mais? A inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Amém? Aqui está pensamentos, tá? Então poder sentar. As duas coisas elas se entrelaçam, inclinação e pensamento. O pecado ele tem 3 fases. Quantas fases? 3 fases. Desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. Enquanto está no desejo dos olhos, no desejo da carne, está na fase da tentação. Quando entra na terceira, na soberba da vida, é a posse. Aí é consumado o pecado. Amém? É consumado o pecado. A bênção também é assim. Não apenas com os olhos, é nos ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve, você confessa e toma posse. Diga a bênção, eu ouço, eu confesso e eu tomo posse. Também são 3 fases. Você ouviu a verdade, você confessou a verdade e você se apropriou da verdade. Amém? Então, nada acontece sem essa movimentação. Então, existe uma movimentação para que se materialize as promessas. Existe uma movimentação para que a bênção se estabeleça. Existe uma movimentação para que as coisas aconteçam, para que as coisas funcionem. Paulo está falando da igreja, que se inclina ou que pensa. Ele está dizendo: quem se inclina para a carne vai ter morte, vai ter pecado, vai cair. Ao mesmo tempo, quem se inclina para o Espírito vai ter vida, vai ter libertação, vai ter salvação, né? Então, com o que você ocupa seus pensamentos, vai dominar os seus desejos e vai dominar as suas atitudes. Quer entender? Amém. Então, o que você tem trago para dentro de você? O que você tem pensado? Em que você tem se inclinado? Porque no final é o fruto que você vai produzir. É o fruto que você vai produzir. Aquilo que está na sua mente é o que vai ocupar os seus desejos e que vai se materializar no seu dia a dia. Ok? Abra aí agora em Lucas capítulo 15. Nós vamos falar do filho pródigo do seu irmão. A cobiça pelo mundo, a dureza do coração, caminhos da desonra. Diga, a cobiça do mundo e a dureza do coração é o caminho da desonra. Eu quero mostrar isso para você, para que você não abra brecha. Amém? Para que você não abra brecha. O conhecimento liberta. Diga, o conhecimento liberta. Capítulo 15, versículo 11, diz assim, a partir de ler até o 24. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. Este mandou-o para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas
né? Eu como comida de porco, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, diga, caindo em si. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, pois, para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. 20. Vamos parar aqui. Esse jovem, ele vivia com o pai, ele vivia dentro da casa do pai, de uma forma tranquila, e não lhe faltava nada. Ele diz isso aqui no final: não lhe faltava nada, mas ele carregava uma inclinação. Ele carregava o quê? Ele carregava uma inclinação. Ele carregava uma inclinação pelo mundo. Ele tinha uma cobiça pelo mundo. Ele carregava uma inclinação pela carne. Ele tinha uma cobiça pela carne. Ele estava dentro da casa do pai, não lhe faltava nada, mas ele carregava uma inclinação. Ele carregava uma cobiça. Ele queria conhecer o mundo. Ele queria experimentar o mundo. E ele queria ir para o mundo em grande estilo, com o dinheiro do pai. Ou seja, esse camarada aqui, ele planejava o que ele ia fazer, ele fazia o planejamento, ele era egoísta, ele era rebelde, ele era dono do seu nariz e não queria saber de ninguém, extremamente egoísta. Só que ele não batia de frente, ele ficava guardando o que ele queria no coração. Cadê o teu irmão? Fala aí, o que tu tem guardado no coração? E aí ele planejou. Quanto tempo foi que a gente lê em duas frases? Quanto tempo foi que ele foi lá no pai e falou: Pai, me dá meus bens. Pai, me dá meus bens. Será que foi uma vez só? Ou durou? Uma coisa como essa acontece rápido? Sim ou não? Demora, não demora? Demora. Isso quer dizer que ele guardou aquela cobiça e aquele desejo no coração por muito tempo. Por muito tempo. Ele guardou aquela inclinação por muito tempo. Na cabeça dele, depois de um tempo, ele já tinha realizado aquelas coisas. Porque alguém para pedir os bens do pai que lhe cabe, o pai precisa morrer. Precisa morrer. Pergunta para o irmão: será que ele desejou a morte do pai? Será que ele pensou em matar o pai? Para ter os seus bens? Porque ele estava tão inclinado para fazer o que ele desejava, que ele estava desonrando a pessoa do seu pai, sim ou não? Ele estava desonrando. Ele já não olhava para o pai como aquele que tinha, que era e que lhe dava. Ele olhava pelo pai pelo meio para o qual ele ia realizar aquilo que ele desejava. Olha o nível de egoísmo do Senhor. Olha o nível de egoísmo. E ele foi para o pai. Uma vez, penso eu, 2 vezes, 3 vezes. Pai, me dá pai. Até que o pai disse: você quer mesmo? Então estou vendo que você quer mesmo, né? Então toma aí. Não é hora, eu estou aqui, mas eu vou te dar. E deu. E ele saiu. E a Bíblia diz que ele gastou, em algumas versões fala dissolutamente. Eu fui buscar dissolutamente, né? E fala de forma negligente, de forma... Gastou tudo dissolutamente, de forma devassa, libertina e sem moral. Diga: devassa, libertina e sem moral.
Ele saiu, ele foi para longe, ele viajou. Ele não quis fazer isso perto da casa. Ele não quis fazer isso perto do pai. Mas ele quis fazer e ele foi fazer. Ele foi fazer o que ele desejava. Ele foi cumprir a vontade da carne dele. Eu quero te dar um alerta, porque isso acontece com muitos jovens, adolescentes que nascem dentro da igreja. Por isso eu comecei falando do jovem ali que fala de compromisso, que o mundo começa a dar informações e começa a chegar até eles alguma coisa como se fosse muito boa e maravilhosa, e deseja ir. Mas a inclinação da carne, ela é morte. A inclinação ao mundo é inimizade contra Deus. A inclinação ao pecado é divórcio de Deus. Não há como alguém ficar vivendo no mundo e ficar unido a Deus. Pode ficar unido a Deus no coração pelo amor que Deus tem, mas quando está no mundo, é um com o mundo. Falou? É um com o mundo. E esse jovem aqui viveu nisso. Se desviou dentro da casa de Deus. Ficou desviado muito tempo. Lhe faltava alguma coisa? Não. Mas a cobiça estava dentro dele. A cobiça pelo mundo estava dentro dele. A cobiça de fazer, de ser, de cantar, de dançar, de soltar as frangas, estava dentro dele. E ele encontrou um caminho. Vou pegar o dinheiro do meu pai, da minha herança, e vou. E ele realizou o seu desejo. E nós vemos aqui que ele gastou tudo, desenfreadamente. Eu ia fazer uma desgraça, mas eu não sou uma desgraça. Desenfreadamente. E ele perdeu tudo. O dinheiro acabou. E aí ele começou a ver que lá fora não se tem amor. Lá fora não se tem bondade. Lá fora você não encontra pessoas que te acolham. Você não encontra pessoas que te levam adiante. Você tem que pagar o preço. Você tem, você recebe. Você não tem, você não recebe. O mundo é assim ou não é? O mundo é assim ou não é? Como diz o profeta, ninguém bate tão forte como o mundo. Stallone, um dos filmes dele, ele fala isso. Ninguém bate tão forte como o mundo. Eu pastoreio há 30 anos, irmãos. Eu já vi mais sofrimento do que eu gostaria. Eu já vi mais em meu dia dando luz à sua vontade do que gostaria. E eu já vi mais gente sendo quebrada do que eu gostaria de ver. Mas como esse pai aqui, eu vou até onde posso. Quando não posso mais, eu entrego para fazer o que quer que seja feito. E a partir daquele momento a responsabilidade não é mais minha. A responsabilidade não é mais minha. Eu já entrei na frente de dois relacionamentos para poder dizer, calma aí, vocês querem isso mesmo? Insistir. Aí Deus falou, sai da frente. Sai da frente. Aí eu disse, então tá, Senhor. Eu saí da frente. Como Deus não me revelou no futuro, eu estava trabalhando no presente, no que eu via, no que eu podia ver. Sim ou não? Sai da frente, eu saí da frente. Tem um homem hoje, desviado, que está passando vergonha no morro, que está passando vergonha tão grande, que acabou de apanhar e ser arrastado. Diga, inclinação. O que a gente pode fazer? Orar. Mas o que? Mais nada. Agora, esse jovem aqui, não se fala quantos anos também, do jeito que ele se inclinou para a carne,
ele se inclinou para o Espírito. O sofrimento dele, o fundo de poço dele, fez ele parar para pensar. Fez ele parar para pensar o quanto ele sofreu, o quanto ele apanhou, o quanto ele ficou destruído, que tipo de coisa aconteceu com ele. Não sei, mas coloca aí. Como você acha que o mundo é, coloca aí. Porque teve uma hora que ele caiu em si. O que precisa acontecer para o homem cair em si? Rapidão, depende do homem. Depende da resistência dele. O que precisa acontecer? Porque o primeiro nível de desonra ele já tinha cometido. Ele desonrou seu pai com quem ele mentiu. Ele desonrou a si mesmo. Ele desonrou ao Deus que ele servia. Eu vou falar em outro momento sobre Davi. Quando Davi caiu no pecado com Betseba e matou Urias, Deus disse assim para ele: você deu oportunidade que os meus inimigos falassem contra mim, porque eu sempre estive contigo e te abençoei. Quando você cometeu esse pecado, você abriu uma porta de acusação contra mim, contra teus irmãos. Então, dependendo do nível que você vive, tem coisa que não cabe mais para você. Tem coisa que não cabe mais para você. Se você tem uma experiência com Deus, se você tem uma vida com Deus, se você tem uma caminhada com Deus, tem coisa que não cabe mais para você. Pode até ser certo para alguns, mas não cabe. Eu tenho um montão que não cabe mais para mim. Eu tenho um montão de coisa que eu sei que não cabe para mim. Por quê? Porque eu sei quem Deus é na minha vida. Eu sei o que eu devo a Ele. Eu sei o que Ele fez por mim. Então tem coisa que não me cabe. Quem está entendendo? Tem coisa que não me cabe. E eu sei de uma coisa: para onde eu inclino, para onde eu deixo a minha mente se encher, meus sentimentos vão e o fruto vai aparecer. E o fruto vai aparecer. Não se engane. Os frutos, Tiago vai dizer: o que é pecado? Senão os desejos que acalentam dentro dos seus corações, senão os pensamentos que dão luz ao desejo que vocês acalentam dentro de vocês. Eu quero exortar vocês em amor. Quem quer receber? Não ceda à mentira. Sonda o seu coração hoje. Sonda a sua mente hoje. Os teus desejos estão voltados para onde? Os teus pensamentos estão voltados para quê? Ninguém conhece seus pensamentos, ninguém conhece sua vontade, ninguém conhece o que você pensa. Você pode fazer uma cara de fantasia legal diante de muita gente, mas Deus sabe, e o diabo sabe para onde você está se inclinando. O diabo sabe para onde você está se inclinando. E a Bíblia diz: não dê brecha ao diabo. Havia uma brecha de destruição na vida daquele rapaz. Havia uma brecha maligna e ele entrou nela. Apanhou por conta disso e desejou voltar. Ele desejou voltar. E aqui, versículo 20 diz assim. Eu parei no dia 20, né? 17 diz: ele, porém, caiu em si, disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Eu vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu. Olha o entendimento dele: pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai, estando ele ainda longe. Seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel no dedo, as sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia perdido e
foi achado e começaram a se alegrar. Diga glória a Deus. Depois que cair em si, precisa ter coragem para confessar o pecado. Precisa ter coragem para confessar o erro, para se apresentar diante do Pai e dizer: eu pequei contra ti. Não ficar, não, o senhor sabe, né, as circunstâncias, os acontecimentos, as necessidades. Não, Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Me perdoa. Eu não sou digno de ser teu filho. Restituição. Eu não sou digno de voltar para um lugar aonde eu desonrei. Eu não sou digno de ter de volta o meu anel. Eu não sou digno de ter de volta a minha roupa. Eu não sou digno de ter de volta a minha sandália. Isso demonstra que ele sabia quem era o Pai, sim ou não? Isso demonstra que ele sabia o coração do Pai. O Pai que lhe deu o que lhe pediu, que ele pediu, iria perdoá-lo minimamente. Eu quero dizer que esse é o coração do nosso Deus. O Deus a quem nós servimos, o Pai a quem nós servimos, não vai nos segurar quando a gente fica inclinado para a carne do pecado. Ele vai nos alertar. Não vai nos segurar dizendo: fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não vai. Ele vai dizer: você quer ir? Você quer ir mesmo? Você quer ir? Você quer ir mesmo? Então vai. Faz o que você quer fazer. Esse é o caráter do nosso Deus. Esse é o caráter do nosso Pai. E eu aprendo com ele. O coração do Pai é defender a família. O coração do pastor é defender o rebanho. Sim ou não? Mas até onde se defende o rebanho? Até onde o rebanho quer ser defendido. Até onde o rebanho quer ser defendido. Porque muitas vezes se quer defender o rebanho, a pessoa está vendo de outro jeito. E aí você não pode defender mais. Sim ou não? Você não pode defender mais. Eu vejo esse homem aqui que sabia que o Pai iria lhe perdoar, que ia se cumprir o que o Pai diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não precisou contar a história. Ele não precisou contar as mazelas que passou. Ele não precisou contar o sofrimento. Ele precisou reconhecer o seu pecado, se arrepender e dizer: deixa-me voltar ao menos como um dos teus empregados. Mas o Pai já estava inclinado, cheio de compaixão, se lançou ao pescoço dele. Se lançou ao pescoço dele e disse: aleluia, os empregados, corre, traz uma roupa nova, corre, traz uma sandália, corre, traz um anel, corre, prepara um bezerro cevado, vamos fazer festa. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aleluia. Você gosta, não gosta, Deus? Deus fica rindo aqui quando eu estou pregando. Você está entendendo, irmão? O amor de Deus é esse. Se você chegou nessa fase, não se distraia. Lembra que o Pai te ama, sempre estará disposto a te perdoar. Lembra que o Pai te ama, sempre estará disposto a te restaurar. Mas você, no seu coração, precisa decidir onde você quer passar a sua vida e como quer. Porque o mundo é uma ilusão. E o mundo bate doído. Bate doído, bate doído. E você não tem amigo lá. Os prazeres do mundo são momentâneos. São passageiros. Diante de cada prazer de sexo,
depois de cada prazer de bebida, depois de cada prazer de droga, depois de cada prazer de festa, vem a afronta, vem a defraudação, vem a briga, vem a surra, vem a que fica bêbado no outro dia, como é o nome? Nunca fiquei, né? Vem a ressaca no dia seguinte, vem a dor de cabeça. Eu lembro que pela primeira vez eu entendi o que era ressaca há mais de 30 anos atrás. Numa festa de Natal, que a gente não comemora com festa e outras coisas aqui. Eu vejo que os lugares onde mais criança aprende a beber são festa de Natal, festa de Ano Novo. Porque o pai dá um pouquinho de vinhozinho ali, dá um pouquinho disso, aí dali começa. Quem sabe dessa estatística? Dali começa. Numa dessa, meu irmão encheu a cara. E eu, como era medroso, graças a Deus, eu quis, fiquei meio tontinho de vinho. No outro dia, nós fomos para a festa, nós fomos para a Feira dos Paraíbas, lá em São Cristóvão. E meu irmão estava vomitando, 2 anos mais velho que eu. Dor de cabeça, dor de cabeça. Nós chegamos lá cedo, saímos tarde, ele vomitando e com dor de cabeça. Aí eu entendi que ela corre através dele. Aleluia. Através dele. Por quê? Porque quem se inclinou foi ele, não eu. Quem decidiu beber foi ele, não eu. Os nossos caminhos ali de irmãos, as nossas escolhas começou a ser diferenciadas. Ele foi viver a experiência dele, pela inclinação dele, eu fui viver a minha, porque eu logo me converti, e já fazem 37 anos. Amém. Mas eu me inclinei. O que Deus está dizendo para você que não tem idade, para você vigiar o caminho que o Senhor te dá. Porque na casa do Pai não falta nada. E se você tem falta de alguma coisa, peça que Ele vai te dar. Se você tem falta de alguma coisa, peça que Ele vai te dar. Porque esse jovem que desonrou seu pai, que desonrou a si mesmo, que desonrou a sua herança, quando ele voltou, o pai devolveu para ele uma roupa nova que fala de cobrir a nudez. Aquela mesma coisa que Deus fez lá no início, que matou um cordeiro para poder vestir Adão e Eva. Deus cobriu a sua nudez e lhe deu um manto. Aí o pai falou: traz uma sandália. A sandália aponta para a pregação do Evangelho, mas a sandália aponta para um novo destino. Traz um anel. Colocou o anel de volta no dedo dele. O anel fala de autoridade. Você está ligado? Você está ligado mesmo? Só o Pai pode devolver o seu destino. Só o Pai pode devolver a sua autoridade. Só o Pai pode devolver a sua honra. Posso repetir isso para você? Só o Pai pode devolver o seu destino. Só o Pai pode devolver a sua autoridade. Só o Pai pode devolver a sua honra. Só o Pai. Só o Pai pode guardar o seu destino. Só o Pai pode guardar a sua honra. Só o Pai pode guardar a sua autoridade. Quando você permanece nele, você se inclina para o Espírito. Quem se inclina para o Espírito tem vida e paz. Quem se inclina para o Espírito tem alegria. Não tem luta, mas ele ajuda você a vencer as lutas e vencer as adversidades. Ajuda você a lutar. Ele dá a você a mente dele. Ele dá a você os sentimentos dele. Ele dá a você o coração dele. Para que você possa aprender, aleluia, a ter o fruto do Espírito: paz, alegria, longanimidade, paciência, e construir sua casa, sua família com esses frutos. Eu preciso que você entenda: o que você carrega dentro de si é a inclinação que está brotando em você. O que você carrega dentro de si é o fruto que vai se manifestar. É o fruto que vai acontecer. A palavra de Deus nos confronta para nos libertar.
A palavra de Deus confronta a nossa mente, confronta nossos pensamentos, confronta nossos sentimentos, para não precisar confrontar os nossos pecados, para não precisar confrontar os nossos erros. Eu trago uma oração, eu trago uma palavra apostólica o tempo todo, porque o tempo todo eu estou de olho na sua saúde espiritual, o tempo todo eu estou de olho no seu crescimento, o tempo todo eu estou de olho no fruto dentro da sua casa, dentro da sua família, o tempo todo eu estou de olho no fruto do chamado do ministério que Deus tem para você. Nós ensinamos o Evangelho, pregamos o Evangelho até que todos cheguem à unidade da fé. Apóstolo, eu quero riqueza, a riqueza entra no teu espírito. A riqueza entra no teu espírito e dá força para você vencer. Porque riqueza sem Deus é acumulação. E a acumulação onde Deus não está, o diabo faz um estrago. O diabo faz um estrago. Eu oro para que você seja próspero, para que você enriqueça, mas que você entre debaixo da bênção, porque a bênção enriquece e não traz dores. A bênção traz bênção no espírito, traz bênção na alma e traz bênção na vida material. Te enriquece e não traz dores. Por que não traz dores? Porque você não desvia. Por que não traz dores? Porque você não lança o seu natural. Você dá glória a Deus, você dá louvor a Deus, você dá adoração a Deus, e Ele continua a lhe acrescentar. Continua a lhe acrescentar, continua a lhe acrescentar. Só o Pai pode levar você à posição de honra que você precisa. Só o Pai pode guiar você ao destino que você tem e que você precisa. Só o Pai pode devolver o anel no seu dedo e dar a autoridade de filho, de representante dele nesta terra. Se inclina para o Pai. Se inclina para o Pai, para que o Pai possa acolher você. Eu começo a finalizar aqui. Ele começou o mundo estando ainda na casa do Pai. O desvio começa no desejo, na maquinação. Característica dele era de rebeldia, de egoísmo, de individualismo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, com as minhas escolhas. E por isso ele caiu absolutamente. Mas quando ele disse, eu vou voltar para o meu Pai, ele voltou para a vida. Ele voltou para o destino. Ele voltou para o caminho. Ele voltou para a honra. Ele voltou para a autoridade. Ele merecia, mas o Pai é bom. Mas o Pai é bom. Só que aí também tem filhos dentro da casa do Pai que não vivem nada, porque se fechou. Porque se fechou. Alguma coisa aconteceu que esse filho se fechou. Nós vamos falar dele agora, a partir do versículo 23. Trazendo também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. 25. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças, e chamando os servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Esse respondeu: teu irmão voltou, teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu o seu salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu. O que o pai fez? O pai saiu. Que pai é esse? O pai que foi se lançar no pescoço do filho que estava chegando, agora saiu para conversar com o filho que estava chateado. E nenhum dos dois tinha razão. É muito bom, sim ou não? Quem quer viver esse amor? Muito bom. Este respondeu: teu irmão voltou, teu pai matou o melhor bezerro para não. Está dizendo para ele. Versículo 29. Ele respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci. Diga, te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua.
mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostituta, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Esse filho não conhecia o seu direito, não conhecia o seu lugar, não conhecia o pai e ficou dentro da igreja, ou ficou dentro da casa do pai. Então veja bem, um se desviou, rebelde, que conhecia o pai, o outro ficou, mas não conhecia o pai. Fala para o teu irmão, fica tranquilo, você vai ler dos dois. Não conhecia. Não conhecia. O outro importunou o pai até que o pai desse o que não tinha direito. Como que esse cara de pau diz que o pai nunca lhe deu nem um cabrito? O outro recebeu uma herança que não tinha direito. Como esse cara de pau diz que o pai não lhe deu nenhum cabrito? Será que é verdade isso? É. Mas o que a Bíblia diz? Não tens porque não pede. Diga para o teu irmão, não tem porque não pede. Diga para o outro, não tem porque não pede. Diga para o da frente, não tem porque não pede. Diga por trás, só para confirmar, não tem porque não pede. O que diz lá Mateus 7,7? Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate a porta se abre. Qual é o filho? Quem é filho aqui? Quem é o filho? Se pedir o pai um pão, o pai vai dar uma serpente? E pedir um peixe, vai dar escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dá boas coisas aos seus filhos? Muito mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Não tinha porque não pediu. Passou pelos pés. Aquele jovem que ficou dentro de casa é como um crente que não se desvia, mas não ora. É como um crente que está dentro da igreja, mas não tem nenhuma comunhão com Deus. É como um crente que está dentro da igreja, mas não tem nenhuma afinidade com o Pai. Não conhece o Pai. É pior do que aquele que fica só pedindo as coisas. Ele nem se inclina para pedir. Alguma coisa aconteceu no caráter dele. Alguma coisa aconteceu na caminhada dele que ele se endureceu e ele se afastou do Pai. E nesse se afastar do Pai, ele ficou embrutecido, ele ficou endurecido e passou uma vida como um servo dentro da casa do Pai. Era dono de tudo, mas não usufruía de nada, por causa da dureza do coração, porque não resolveu pendências, porque não falava. Um pediu que não tinha direito, recebeu. Pediu outra coisa que não tinha direito, também recebeu. E o outro não pedia e ficou com raiva porque não tinha. E o pai disse: tudo que eu tenho é teu. Ele podia ter feito festa toda semana, sim ou não? Sim ou não? Ele podia ter feito festa toda semana. Escute, eu já fui um crente muito religioso.
Eu já fui um crente muito religioso. A minha seriedade, desde os 17 anos, que eu aprendi com Deus, qualquer gracinha, eu ia para cima. Coitada da minha esposa. Ela era toda dada, toda alegre, cheia de gracinha, cheia de festinha. Eu tirei isso. Ela foi, né? Desculpa aí, podia recomeçar qualquer hora. Por causa da minha religiosidade, por causa do meu medo de errar, meu medo de fazer as coisas que não é do agrado, e eu fui perdendo direitos, eu fui perdendo oportunidades, eu fui perdendo honra. Eu aprendi que o Evangelho é liberdade em Cristo. Amém. Eu aprendi que se eu tenho maturidade, eu mergulho em liberdade. Amém. E usufruo de coisas que quem está na lei não consegue usufruir e perde, como esse filho que não saiu da casa do pai. A religiosidade endureceu ele. A religiosidade embruteceu ele, a religiosidade deixou ele cumprindo leis, mas sem nenhum relacionamento com o Pai. Em nome de Jesus eu quero tirar todas as suas, eu quero arrancar todas as da palavra. Eu quero arrancar todas as amarras religiosas de você. Eu quero arrancar todas as amarras religiosas de você. Em nome de Jesus, eu quero dizer que você é livre em Cristo. Você é livre para adorar, você é livre para celebrar, você é livre para glorificar, você é livre para viver. Que Deus já imprimiu no seu espírito a liberdade que você tem nele sem lançar mão do pecado. A inclinação para o pecado já é inclinação para o pecado, mas a inclinação para a santidade te dá liberdade de você usufruir de coisas de Deus, de você experimentar de coisas de Deus, de você fazer festa, de você celebrar o Senhor. Aleluia, isso tudo vem pelo teu Espírito, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da celebração em Cristo Jesus. É por isso que no ano de 2026 eu estou terminando esse ano, chamando todos os meus líderes para uma reunião comigo de segunda-feira. A partir do ano que vem vai ser de 15 dias. Mas qual é o objetivo? O objetivo é devolver você, aleluia, ao lugar onde você precisa estar em Deus. É levar você a mergulhar, é levar ampliar a sua visão, é tocar as suas vestes, é você saber como você vai usufruir de novas armaduras, de novas armas, para novas conquistas. O meu alvo é levar você a ser um guerreiro de verdade, um guerreiro que usufrui da glória de Deus, da presença de Deus. Quando tem momentos como esse, os líderes são os primeiros a mergulhar, são os primeiros a entrar, os primeiros a ir a águas profundas e voltar para poder devolver, para poder dar. O meu objetivo é levar você a se tornar como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá seu fruto na estação. Apóstolo, como eu me inclino para Deus pela oração? Começa dando glória a Deus pela adoração, pela comunhão com Ele. Ele vai dar a você direção do que fazer. Você que veio ao mundo, você sabe o que o mundo tem para dar, não é nada. Você que está crescendo agora na casa de Deus, não se engane. O mundo é mau. O mundo é mau. Mocinhas do mundo é para ser servido como um prato e não como princesas. Na casa do Pai vocês são princesas. Na casa do Pai vocês são protegidas. Na casa do Pai vai chegar um momento que o príncipe vai chegar, vai te fazer a corte e vai dizer: vamos fazer um propósito para uma vida como eu fiz isso ontem. Como já testemunhei isso aqui dezenas e
que tem que fazer? Se inclina para o Pai. Feche os seus olhos. Começa a falar comigo agora. Começa a orar. Começa a agradecê-lo pela salvação. Começa a agradecê-lo pela presença dele. Aleluia. Aleluia. Ele tem vestes novas para você. Aleluia. Ele tem sandália para os seus pés. Ele tem anel para colocar no seu dedo. Ele tem festa para fazer. Aleluia. Festa para fazer. Porque você está na presença dele. Começa a falar com ele. O que eu falo? Me apresento, meu filho pródigo. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu não sou digno da tua presença. Me recebe como um dos seus servos. Me recebe como um dos teus servos. Eu quero usufruir, Senhor, da glória do que tu tens, do que tu dá para os teus servos. Os teus servos não têm falta de nada. Os teus servos não têm falta de alegria. Os teus servos não têm falta de paz. Os teus servos não têm falta de sustento. Os teus servos não têm falta de renovo. Aleluia, o Senhor tem honra para devolver para você. Começa a falar com ele. A Deus, em nome de Jesus, eu me santifico para que essa igreja seja santificada. Senhor, nós estamos no projeto de 40 dias de jejum. Nós estamos nos santificando para que a igreja seja santificada, para que os teus filhos sejam santificados na verdade, santificados na justiça, santificados na palavra, sejam santificados em ti. O Lavassara cantará, vai renovando, Jesus. Vai derramando do teu azeite, vai derramando do teu óleo. Meu irmão, começa a se inclinar para ele. Começa a se inclinar para ele. Abre os teus olhos, abra os teus lábios e começa a se inclinar para ele. Aleluia, levante as suas mãos e começa a dizer: vem sobre mim, Espírito Santo, vem sobre mim. Você está na casa do Pai, você não pode ter vergonha de falar com ele. Você está na casa do Pai, você não pode ter vergonha de levantar as suas mãos. Você está na casa do Pai, você não pode ter vergonha de adorá-lo. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Se você ainda tem vergonha de adorar, vergonha de celebrar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi assim que esse filho cresceu. Foi assim que esse filho aconteceu. Foi assim que esse filho não tinha nada para fazer festa. Porque ele foi achando normal não falar. Ele foi achando normal não adorar. Ele foi achando normal, aleluia, não entrar na presença, não ter diálogo, não ter relacionamento com o Pai. E deixou de experimentar de tudo que o Pai tinha. Aleluia, você vai experimentar de tudo que o Pai tem. Você vai experimentar de toda proteção, de todo cuidado. Aleluia, você, aleluia, Deus gerou você para ser filho de honra. Essa porta se abre para você adorá-lo. Aleluia, eu quero ouvir você adorando a Ele. Quero ouvir você bendizendo: oh Deus, visita esse povo. Aleluia, cura aquele que está enfermo. Liberta aquele que estava cativo na sua mente. Que nessa noite milhões sejam quebrados. Que nessa noite amarras sejam quebradas. Que nessa noite fortalezas sejam quebradas. Meu Deus, eu profetizo óleo de alegria no lugar de tristeza. Veste de louvor no lugar de espírito angustiado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu declaro libertação ao cativo, abertura de prisão aos presos, liberdade aos algemados. Meu Deus, aonde Satanás estava prendendo, aonde Satanás estava sugestionando, aonde Satanás estava entrando, eu declaro, Senhor, agora a falência do diabo, da voz do diabo, da ação do diabo,